A coluna vertebral é o que mantém o nosso esqueleto de pé, mas se não cuidarmos bem dela, em algum momento da vida, sofremos as consequências do desgaste dessa estrutura tão complexa e tão frágil. É esse o tema de hoje da nossa coluna sobre saúde do idoso, aqui com o doutor Luiz Fernando Corrêa. Daqui a pouco a gente vai voltar com outras informações daquele ônibus ali pegando fogo. Impressionante aquelas imagens, doutor Luiz Fernando. Mas falando aqui da coluna vertebral, vou até melhorar minha postura, porque isso é o aí... segredo. Exatamente, esse é um dos segredos. Vandrei. Mas como fazer para manter essa fragilidade, né, toda da coluna sempre sem problemas, a gente manter a coluna vertebral aí sem problemas? Uma coisa importante, Vandrei, a gente entender que a coluna vertebral aparentemente é uma coisa fixa, rígida. Ela, na verdade, é feita de vários pedaços que se encaixam. A gente preparou até uma ilustraçãozinha para mostrar. Na coluna vertebral, ela é composta de pecinhas que se encaixam. Tem as vértebras, que são os ossos, são assim, aquelas coisas redondas, e tem aqueles pezinhos e bracinhos que a gente está vendo ali, que vão se encaixar 2 a 2, quer dizer, fazendo pares. E no meio desses pares de vértebras tem o disco, que funciona como se fosse um amortecedor, possibilitando que a coluna possa se mexer, porque a gente dobra para frente, a gente dobra para trás, para o lado. Só que... Acho que é por isso que ela é tão complexa e ao mesmo tempo tão frágil. Exatamente, né? Mas ela toda se encaixa e trabalha junto. E tem um segredo. Entre cada par de vértebras daquele, a gente está vendo ali que sai uma espécie de um cabinho grosso. Sim. Aquilo ali é um nervo. É uma das raízes nervosas que vem lá da medula, que começa lá no cérebro e vai comandando os músculos do corpo e trazendo as informações de dor e sensações do corpo para levar para o cérebro. Então, a gente já pode imaginar o que acontece quando essa coluna não funciona direito, ou ela tem algum problema, aquele nervinho que está ali encaixado no meio, preso ali no meio daquelas pecinhas, pode ser apertado ou machucado. Ali naquele meio e fica muito complicado. A gente vai falar um pouquinho mais aqui, doutor Luiz Fernando, da necessidade de se manter a coluna vertebral sempre ereta, dos exercícios e tudo mais. Vamos entender um pouquinho, olha só, quando os discos e vértebras e nervos não estão assim em perfeita harmonia, como o doutor Luiz Fernando falou, a coluna logo mostra os seus sinais. A gente vai ver na reportagem agora esses sintomas, na reportagem da Ana Paula Santos. O caminho para o consultório é feito com a ajuda de uma bengala. Mesmo em ritmo lento, cada passo é uma vitória. Até 3 anos atrás, Dona Aida sentia tantas dores na perna que mal conseguia caminhar. É horrível, é horrível. Isso aí é uma coisa desesperadora. As dores na perna começaram por causa da coluna. Dona Aida tem estenose, doença causada pelo desgaste das articulações da coluna. As dores nas costas e nas pernas são os sintomas mais comuns. E o paciente também tem dificuldade para andar. Com o passar dos anos, é normal a coluna sofrer com os desgastes. Por isso, algumas doenças são mais comuns nos idosos. Entre elas, a lombalgia, popularmente conhecida como dor nas costas, a osteoporose, que é a perda de cálcio nos ossos, a artrose, desgaste articular dos discos e articulações da coluna, e fraturas decorrentes da osteoporose. Mas nem sempre os sintomas são percebidos pelo paciente. É por isso que é tão importante manter os exames em dia e procurar orientação médica. Uma das causas que deve merecer prevenção é a osteoporose. A osteoporose é uma doença silenciosa, não causa dor. Mas a fratura osteoporótica, essa sim é dolorosa. O tratamento pode ser complementado com atividade física. É o médico que vai indicar qual tipo de exercício é adequado para cada problema. Os exercícios físicos podem ajudar tanto no tratamento quanto na prevenção de problemas de coluna. Nesse estúdio de Pilates aqui em Copacabana, os idosos já correspondem à metade do total de alunos matriculados. São pessoas que procuraram a técnica por questões de saúde e também para ter mais qualidade de vida. Os alunos usam as molas dos equipamentos para trabalhar resistência e flexibilidade. Dona Ieda viu que desta forma ficaria mais fácil se exercitar. Melhorei tudo. Melhorei postura, melhorei a flexibilidade, tudo. E os exercícios têm a vantagem que eu faço exercícios e não saio cansada. A gente faz uma coisa personalizada para o que cada um pode fazer. A pessoa que tem problema de joelho, a gente toma determinados cuidados. Dores na coluna, outros cuidados. Mas é importante estar fortalecendo a região abdominal, que vai proteger a coluna, trabalhando a postura, melhorando o estado dele como um todo para que ele consiga ter um alívio ou eliminar até essas dores que eles chegam aqui muitas vezes se queixando. Eu acho que para os idosos, né, doutor Luiz Fernando, a osteoporose, sem dúvida, é um dos
principais problemas, mas que outras doenças nós temos com deficiências na coluna? Olha, Wander, o que acontece muito comumente primeiro, aquele disco, aquele amortecedorzinho que eu falei. Que fica entre as vértebras. Entre as vértebras, ele vai diminuindo de tamanho com a idade. Vai sendo desgastado? Não, ele vai meio que secando. A gente já vê ali a imagem, olha só. Na pessoa jovem, entre as vértebras, você tem um disco mais gordinho, mais forte. Nossa, é muito diferente mesmo. Exatamente. Com a idade ele perde água. A gente sabe que o idoso tem menos água no corpo, ele começa a ficar mais ressecado. E por outros motivos, enfim, a genética de cada um varia nisso. Ou seja, isso é uma perda natural. A perda natural. Ele vai diminuindo de tamanho e aí que você começa o quê? Osso praticamente batendo com osso. E aquele espaço ali que a gente vê do lado, entre uma vértebra e outra, parece um olhinho de coruja, tem ali entre uma vértebra e outra, passa o nervo ali. Você imagina que esse espaço é um espaço virtual, porque ele existe porque uma vértebra está afastada da outra, ele começa a ficar mais apertado. E aí o nervo está ali e prende. Então, esse disco pode, a gente chama de herniar, ou seja, quando ele fica mais frágil, ele pode escorrer para um lado e apertar aquele espaço do nervo. Ou seja, as dores todas são provocadas por esse problema. Por isso aí. E também pelo fato de que algumas doenças, com a idade também, a osteoporose é uma delas, e outras doenças do idoso, podem levar a fraturas dessas vértebras mesmo. Porque imagina o peso do corpo batendo ali a vida inteira, fazendo peso. Se esse osso da vértebra, que é gordinho, não estiver muito forte, ele pode quebrar. Por isso que é importante o reforço dos músculos, né, nesse caso, né? A gente tem uma outra ilustração que mostra isso, doutor Fernando. São os músculos das costas e também os músculos abdominais, né? Olha só, eu costumo fazer uma analogia para os pacientes que é a seguinte: você lembra na estrada, você vê aqueles postes, não tem aquele cabinho de aço esticando um poste de um lado e do outro? A musculatura funciona igualzinho, para manter a coluna no lugar e as vértebras afastadas. Se a musculatura estiver fraca, o poste, ou seja, a coluna pode balançar ou ficar inclinada e até quebrar por algum motivo. Então, lembrar disso, trabalhar a musculatura exercícios das costas, como a gente viu ali no caso do Pilates, né? E do abdômen, tanto na frente quanto atrás. Fernando, obrigado pelas dicas aí. Todo cuidado é pouco com a coluna vertebral, né?